Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou continuar falando sobre as qualidades de Deus. Como eu disse na última live, eu não conheço todas as qualidades de Deus. O que eu falo aqui são apenas as poucas noções que eu tenho sobre Ele, o que eu conheço a respeito dele e o que eu experimentei na minha vida. Na última live eu falei das 3 características mais conhecidas, que são: Deus é onipotente, onisciente e onipresente. E também falei que Deus é imutável, amoroso, misericordioso e perdoador. Quem não assistiu, deveria assistir, é muito bacana, e essa é a continuação. A grande razão para eu falar das qualidades de Deus é porque quando você tem certeza delas, a sua fé é fortalecida e a sua confiança em Deus aumenta. Quando você sabe com toda certeza que Deus é onipotente, então não fica com medo das ameaças desse mundo, sejam ameaças físicas ou espirituais. Como disse o rei Davi no Salmo 118:6, o Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer o homem? Quando você se dá conta que Deus é onisciente, automaticamente deixa de fingir para Ele e para si mesmo. Você sabe que Ele conhece todos os seus pensamentos e que nada pode ser escondido dele. Então, passa a ter um relacionamento mais sincero e verdadeiro com Deus. Quando tem certeza que Deus é onipresente, você nunca se sente só ou abandonado, porque onde quer que esteja, Deus está ali com você. Eu falei alguns versículos sobre essas qualidades de Deus na última live, por isso não vou repetir aqui. A imutabilidade de Deus também te fortalece. Saber que Ele sempre vai ser o seu Pai amoroso, independente dos seus erros, dos seus fracassos. Ter certeza que Deus é bondoso, amoroso, misericordioso e perdoador pode realmente confortar o seu coração e alegrar o seu dia. Afinal, o ser mais poderoso que existe te ama. Pensando assim, eu resolvi continuar falando de mais qualidades de Deus, que são lindas e maravilhosas, mas algumas pessoas acham que não tem tanta importância prática na sua vida. Por exemplo, Deus é muito criativo. Essa é uma qualidade muito legal. Claro que Ele é criativo, afinal de contas Ele é o criador de tudo, e falar que o criador é criativo é uma redundância. Mas o que isso tem a ver com você pessoalmente? No que a criatividade de Deus te afeta? Primeiro, tem as razões óbvias. Quando você vai para um local que tem uma vista muito linda, fica lá contemplando o pôr do sol, e isso realmente te renova. Ou quando você vê uma linda flor, um animal bonito, ou mesmo uma pessoa muito bonita. Na vida, muitas vezes, somos animados por cenas que vemos. E o Criador gosta de nos lembrar do seu amor. E por isso sempre usa a sua maravilhosa criação para nos dar esses lembretes. Até mesmo coisas simples, como uma borboleta que pousa na sua mão, ou um passarinho que parou perto de você e ficou ali um pouquinho. Árvores, praias, cachoeiras, dunas, montanhas, são inúmeras as maravilhas da criação de Deus que podem nos alegrar, animar e renovar as nossas forças. Mas tem 2 coisas muito bacanas sobre a criatividade de Deus. A primeira é que Deus não parou de criar. Ele é o Criador e continua criando aqui na Terra e também no mundo do Espírito, contrariamente ao que muitas pessoas pensam. E isso já nos dá uma enorme vantagem sobre o inimigo da nossa alma. Na guerra espiritual que travamos cada dia contra as forças do mal, precisamos de muita ajuda de Deus. E quem já ouviu aquele versículo lá do Apocalipse 12:4, que diz que o diabo, quando se revoltou, levou 1/3 dos anjos do céu com ele, pode pensar que o inimigo de Deus tem vantagem nessa guerra espiritual. Pode até achar que estão faltando anjos no céu. Engraçado isso, né? Mas na verdade não é assim, porque Deus é o Criador e Ele não parou de criar. Aqui na Terra continuam nascendo pessoas cada dia, novas almas. E no céu também Deus continua criando novos anjos e arcanjos. Seria tolice pensar o contrário.
Mas com toda a propaganda que o inimigo de Deus faz de si mesmo, as pessoas têm a tendência de acreditar mais no poder do mal do que no poder de Deus. Só que nós cristãos deveríamos ter certeza de que Deus é onipotente. Ninguém tem mais poder do que Ele e nenhum poder consegue derrotar as forças de Deus. Eu falei disso na última live. E a segunda coisa muito legal sobre a criatividade de Deus é quando precisamos da ajuda dele. Porque muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis ou até impossíveis para nós e não conseguimos enxergar uma saída, não fazemos a menor ideia do que fazer para resolver o problema ou sair da situação. E é nesse momento que a criatividade de Deus entra em ação. Porque, como diz Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E é muito bacana quando Deus mostra a sua criatividade para resolver os nossos problemas. Lá no Antigo Testamento, em 2 de Reis 4:1-7, tem uma história de uma mulher que era viúva de um dos profetas que ajudava Eliseu. Para quem não se lembra, Eliseu foi o sucessor de Elias, aquele que foi levado ao céu por uma carruagem de fogo, e enquanto subia, deixou a capa cair e o Eliseu pegou. Ele tinha pedido o dobro do poder de Elias e recebeu. Mas essa mulher veio até ele e disse: meu marido era um dos seus servos e ele temia a Deus, mas morreu e deixou dívidas e os credores querem levar os meus filhos como pagamento. Era uma situação horrível, a viúva não tinha dinheiro para pagar a dívida do falecido e nem Eliseu. Então ele perguntou: o que você tem na sua casa? E ela respondeu: não tenho mais nada, só uma pequena jarra de azeite. Mas aí Deus, na sua enorme criatividade, deu uma ideia para o profeta e ele respondeu para a mulher: vá, peça aos vizinhos vasilhas emprestadas, muitas, não poucas. Depois vá para casa, feche a porta e derrame o azeite da sua pequena jarra nessas vasilhas. A viúva foi e fez como Eliseu tinha dito, e encheu muitas vasilhas até que acabaram todas que ela tinha pedido emprestado. Aí foi de novo ao profeta e contou o que tinha acontecido. E ele disse: agora vende o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vão viver com o resto que sobrou. Essa foi uma solução muito criativa. A única coisa que a mulher tinha em casa, que era uma pequena jarra de azeite, foi o que Deus usou para resolver o problema dela. Um problema bem grande. Então, quando você se encontrar numa situação sem solução, num beco sem saída, busque Deus por ajuda e conte com a criatividade dele, porque ele não está limitado pela sua situação e nem restrito às suas ideias. Você pode não ter nada, mas ele é o criador de tudo. Eu me lembro do sermão de uma senhora missionária que eu ouvi muitos anos atrás, infelizmente não lembro o nome dela, mas ela dizia que quando passava por apertos financeiros, sempre orava a Deus e clamava o Salmo 50:10. Nele Deus diz: meu é todo animal da selva e todo gado sobre as milhares de montanhas. Aí essa senhora orava assim: Senhor, eu estou passando por uns apertos e uns momentos difíceis, acho que o Senhor vai ter que vender um pouco do seu gado nas montanhas para me ajudar. Era uma oração engraçada, mas sincera. Ela sabe que Deus tem todo mundo e sabe que Ele tem como ajudá-la. Jesus demonstrou muito bem essa criatividade durante todo o seu ministério aqui na Terra. Normalmente ele fazia milagres da maneira convencional, se é que existe uma maneira convencional para fazer um milagre, porque o próprio milagre já é um acontecimento não convencional, nada comum. Mas normalmente Jesus orava pelas pessoas ou ordenava o milagre. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele simplesmente agradeceu a Deus e pronto. Nas curas, normalmente ele dava uma instrução, como para o aleijado no tanque de Betesda, ele disse: levanta, toma tua cama e anda, em João 5:8. Ao paralítico que foi descido pelo buraco no telhado, em Lucas 5:18-25, Jesus disse:
levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Na maioria das vezes era assim, as pessoas que o acompanhavam ficavam lá esperando o momento que ele ia fazer um milagre. Mas teve um episódio muito interessante em Mateus 17, 24 a 27, quando vieram cobradores de impostos, cobrando impostos de Jesus e de Pedro, e eles não tinham dinheiro. Aí Jesus mandou o Pedro ir até o mar, jogar o anzol e puxar o primeiro peixe que fisgasse. Pedro foi lá, pescou, abriu a boca do peixe e lá estava uma moeda que era o suficiente para pagar os impostos dos dois. Essa foi mais uma solução criativa de Deus para os problemas desse mundo. Tem muitas outras histórias na Bíblia, algumas eu já contei aqui, e tem também aquelas que aconteceram comigo, que eu coloquei na live Milagres da Minha Vida. Não vou repetir aqui porque vale a pena assistir quem quiser. Então, quando você estiver passando por uma situação muito difícil, encarando um problema impossível de resolver, e na sua mente você não conseguir pensar em nenhuma solução, peça a Deus uma saída criativa. Pode até não ser o que você esperava, mas com certeza Ele não vai te decepcionar. Muito pelo contrário, Ele pode te surpreender, como já fez comigo várias vezes. Ele sempre é muito legal, porque não existe limite para o poder de Deus. Deus tem formas impressionantes de nos levar a fazer a vontade dEle, de nos guiar pelo caminho que Ele quer que nós andemos. E como Criador dos céus e da terra, Ele também tem maneiras muito criativas de nos ajudar, nos alegrar, nos renovar, inspirar. Não se esqueçam disso, porque Deus não se esquece de nenhum de nós. Outra qualidade de Deus, que inclusive incomoda algumas pessoas, é que Deus é paciente, Ele não tem pressa. Quando eu falo da paciência de Deus, eu tenho que confessar que essa qualidade me incomoda de vez em quando. Claro, porque como ser humano que vive no aqui e agora, o tempo é uma realidade dolorosa. E eu tenho expectativas e gosto de soluções rápidas para os meus problemas. Quando levo uma questão a Deus em oração, fico esperando que Ele responda o mais rápido possível. Mas Deus não é assim. Como diz em 2 de Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas para mim, um dia é como 24 horas. E essas horas muitas vezes demoram a passar, outras vezes passam voando, dependendo da situação. Seja como for, para mim a paciência é uma virtude difícil de aprender. Mas Deus quer que eu aprenda. E como Ele é um Deus bondoso, amoroso, me ajuda com paciência. E por isso, se de um lado a paciência de Deus me incomoda, quando eu quero soluções mais rápidas para as minhas dificuldades e problemas, por outro lado, eu gosto de saber que Deus tem muita paciência, e especialmente comigo, com meus erros, minhas faltas, aquelas coisas que eu preciso melhorar e não esforço tanto quanto deveria. Então, se eu reclamo que Deus é paciente demais em algumas situações, na verdade, eu deveria ficar quieto, fingir de bobo, porque é melhor Ele ser paciente com tudo do que não. Muitas vezes vemos injustiça no mundo e gostaríamos que Deus desse logo um fim a tudo isso, mas esquecemos que dar um fim a tudo isso significa parar o curso da história do mundo, fazer um reset geral e começar de uma nova maneira. Porque Deus não pode simplesmente arrancar as pessoas más do mundo. Jesus explicou muito bem isso na parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24 a 30. Eu sei que vocês já conhecem, mas vou relembrar rapidamente. Jesus explicou aos seus discípulos que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo. Quando o trigo cresceu, apareceu também o joio. Então os empregados dele disseram: o Senhor não semeou uma boa semente no campo? Como então apareceu o joio? E ele respondeu: um inimigo é quem fez isso. Os empregados perguntaram: quer que arranquemos o joio? Mas ele disse: não, porque podem arrancar também o trigo com ele. Deixem crescer os dois até a época da colheita.
então vocês vão colher primeiro o joio para queimar e depois colham o trigo para o meu celeiro. E essa é a melhor explicação para o porquê Deus ainda não interviu nesse mundo. Ele sabe que as pessoas más vão ficar cada vez mais más. E a diferença entre os filhos dele e os outros vai ficar cada vez mais clara. Já está ficando. E apesar de sofrermos muito com toda a maldade desse mundo, precisamos lembrar que a paciência de Deus funciona com os maus e com os bons. Deus é paciente com todos. Como diz em Mateus 5,45, ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons e envia chuva sobre justos e injustos. E como filhos do Deus paciente, nós também precisamos aprender a ter paciência, porque no futuro vamos precisar de muita paciência para aprender a viver todos juntos lá no céu. Quem não aprender aqui vai ter que aprender lá. Porque eu tenho certeza que nós vamos encontrar pessoas lá em cima que não achamos que deviam estar lá. Mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, vai levá-los para o céu. E sabe por quê e vai tentar nos ensinar a compreender. Nós vamos ter que entender e vamos ter que aprender a tratar cada uma delas com muito amor, muito carinho e muita paciência. Mas se você é uma pessoa que reconhece seus erros aqui, as suas faltas, sabe que Deus usa de muita paciência com você, então fica mais fácil compreender os outros. O rei Salomão escreveu em Eclesiastes 7:8, é melhor o paciente do que o orgulhoso. E Paulo escreveu em 2 Timóteo 2:24, que o cristão deve ser paciente. Outra característica que é uma qualidade maravilhosa de Deus é Deus é bem-humorado, ele é feliz, alegre. Tem uma história na Bíblia que retrata perfeitamente como Deus é bem-humorado. É uma história de um sujeito chamado Balaão. Essa história está lá em Números, capítulos 22, 23 e 24. Aconteceu na época que os filhos de Israel caminhavam em direção à terra prometida. Quando eles chegaram nas terras de Moabe, do outro lado do Rio Jordão, Balaque, que era o rei de Moabe, ficou com medo. Ele tinha ouvido falar de tudo que Deus tinha feito pelo seu povo e viu que não ia conseguir vencê-los. Então mandou chamar o tal do Balaão. Esse sujeito era muito conhecido por abençoar e amaldiçoar. Em Números 22:6, o rei de Moabe fala para o Balaão: vem agora e amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez assim eu possa expulsá-los da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Mas o Balaão foi consultar a Deus, e Deus disse para ele não ir. Só que o rei de Moabe enviou os príncipes todos cheios de pompa e ofereceu um monte de dinheiro para o Balaão, e ele acabou cedendo e resolveu ir. No meio do caminho, Deus mandou um anjo para matar o Balaão. Estava lá ele montado na sua jumenta, o anjo se colocou no meio do caminho com a espada na mão para matar o Balaão. Ele não estava vendo o anjo, mas a jumenta viu. E ela se desviou para outro caminho. O Balaão ficou zangado, bateu na jumenta. O anjo então foi lá mais na frente, se preparou outra vez para pegar o Balaão. A jumenta viu ele de novo, desviou outra vez, o Balaão deu outra surra nela. E quando aconteceu a terceira vez, a jumenta deitou no chão e o Balaão começou a espancá-la. E aí Deus abriu a boca da jumenta e ela começou a falar. Ela disse para o Balaão: o que eu fiz para você me espancar 3 vezes? E o mais cômico aqui é que o Balaão não achou nada estranho a jumenta começar a falar com ele e entrou numa discussão com ela. Ele respondeu: você está zombando de mim? Se eu tivesse uma espada agora eu te matava. E os dois ficaram ali no bate-boca. Deus acabou abrindo os olhos do Balaão, ele viu o anjo, aí se ajoelhou, colocou o rosto no chão. O anjo explicou que se não fosse pela jumenta ele teria matado o Balaão. Balaão pediu perdão e disse que ia voltar para casa, mas o anjo falou: não, vai, mas fala somente o que Deus te mandar falar. Até aqui a história já é muito engraçada e mostra o bom humor de Deus, porque pelos padrões do Antigo Testamento,
Nós íamos esperar que Deus mandasse fogo do céu no Balaão ou alguma outra coisa mais trágica. Só que Deus é bem-humorado, colocou uma jumenta para conversar com o Balaão. Mas ainda tem mais. A história continua engraçada nos capítulos seguintes, 23 e 24. Porque o rei de Moabe, o tal do Balaque, recebe o Balaão, mostra lá do alto do morro Israel acampado, faz ofertas de sacrifícios e manda o Balaão amaldiçoar o povo. Só que na hora que o Balaão vai abrir a boca para amaldiçoar, Deus coloca palavras de bênção na boca dele e ele sai abençoando muito mais os israelitas. E isso aconteceu 3 vezes nesse capítulo, até o tal do Balaque desistir e mandar o Balaão embora. Foi um jeito muito bem humorado de Deus resolver a situação, proteger o povo dele, de ter que lutar contra os moabitas, e ainda abençoou o povo dele mais uma vez. Por isso é que nós precisamos aprender que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, o único Deus verdadeiro, apesar de toda a sua grandiosidade, Ele é também um Pai amoroso, um Deus feliz e quer que nós sejamos felizes. Jesus falou em Lucas 15:7, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagina, os anjos comemoram, se alegram quando alguém se volta para Deus. Quando falava aos seus discípulos sobre a sua morte em João 16:22, Jesus disse assim, agora na verdade vocês estão tristes, mas eu voltarei outra vez e o seu coração vai se alegrar e a sua alegria ninguém poderá tirar. Deus quer que nós sejamos felizes e a alegria que Ele nos dá, ninguém pode tirar. Nós temos que aprender a tomar posse dessa alegria e deixar ela nos fortalecer. O que é que diz em Neemias 8:10? Não fiquem tristes, a alegria do Senhor é a sua força. Nós que temos Jesus dentro de nós, que recebemos dele o Espírito Santo, não podemos esquecer que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Como está escrito lá em Gálatas 5:22-23, o fruto do Espírito é amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Salmos 4:7 fala, o Senhor colocou no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que tem muito trigo e vinho. Salmo 51:12 torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Salmo 64:10 o justo se alegra no Senhor e nele se refugia. Salmo 100, versículo 2 sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se a Ele cantando. E Isaías 51:11 aqueles que o Senhor salvar voltarão para casa, cantarão felizes e viverão para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. Então aqui eu termino mais 3 qualidades do nosso Deus impressionante. Lembre-se, Ele é também criativo, paciente e muito bem-humorado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.